E o primeiro texto que eu quero ler está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o Filho dele aonde? Mundo. Não para que condenasse o mundo. Deus não enviou Jesus ao mundo para que Jesus viesse até aqui e dissesse: você é um pecador, você vai morrer e eu quero condenar você. Esse texto diz que não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, Deus não tem interesse nenhum em condenar você. As dores, as tristezas, as coisas ruins que acontecem na vida da humanidade. Se existe Deus, por que as crianças passam fome? Se existe Deus, por que eu estou com essa enfermidade? Ou, se Deus fosse tão bom assim, essas coisas não aconteceriam. Calma, Deus não tem interesse nenhum em condenar você e ver você sofrendo. Ele não tem interesse nenhum nessas coisas. A Bíblia nos ensina que Ele enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, Jesus Cristo, Ele já veio à terra. Ele já morreu e Ele ressuscitou. Ele morreu para pagar a minha e a sua dívida, a minha e a sua conta, o meu e o seu problema, para pagar pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu. E Ele já veio. Se Ele veio e salvou, se Ele veio e morreu, se Ele veio e ressuscitou, isso tudo está no passado. Significa que Jesus Cristo já salvou o mundo. E esse é o título da minha mensagem hoje: Jesus salvou o mundo. Perceba que não é Jesus salvará. Não é Jesus está salvando. A mensagem é: Jesus salvou. Aquilo que devia ser feito para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, foi feito por Cristo Jesus há aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus salvou. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que Ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso significa que Jesus já fez a obra que nos salvou. Jesus já pagou o que nós chamamos de uma dívida que nós tínhamos para com Deus. Jesus recebeu a minha e a sua condenação. Deus não tem interesse em condenar a humanidade. Inclusive, Ele enviou Jesus para que Jesus salvasse a humanidade, não para que Jesus condenasse a humanidade. Jesus salvou o mundo. A morte, a dor, a tristeza não são de Deus. Não é o plano de Deus para a humanidade. Ele não falou assim: vou criar seres humanos, e agora que eles apareceram na terra, tudo que eu vou fazer com eles é castigá-los. Vou fazê-los sofrer o máximo. Vou fazer com que eles percam os seus relacionamentos, percam entes queridos, percam crianças, percam mobilidades físicas. Eu vou fazer com que eles sofram o máximo. Não, esse não é Deus. Pastor, mas nós pecamos contra Deus, então Deus está pesando a mão sobre todos nós. Não, não está. Porque se Deus fosse um Deus que só quisesse pesar a mão sobre as pessoas, por que Ele enviaria Jesus por mim e por você? Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Deus é um Deus que te criou e você é alvo do amor dEle. Ele não tem interesse em condenar você, Ele não tem interesse em maltratar você. Aliás, Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você padecendo, Ele não quer ver você triste, Ele não quer ver o seu relacionamento sendo desfeito, Ele não quer isso. Essas coisas são resultado do erro da humanidade. Foi a humanidade quem disse lá com um homem chamado Adão, ele disse assim: eu não quero andar com Deus. Eu vou me afastar de Deus. E o homem longe de Deus está fora do seu habitat natural. Assim como a árvore precisa da terra e da água
para ter frutos, para dar frutos, ficar viçosa, né? Suas folhas ficarem bonitas, verdes, fortes. O ser humano precisa estar em Deus para poder estar forte, firmado, com vida, com paz, com alegria. Se você tirar aquela árvore do solo, ela sofre. É o solo que quis que a árvore sofresse? Não. Foi a árvore que foi retirada do solo, por isso está sofrendo. A humanidade então decidiu se afastar de Deus. É como se você tirasse uma planta do solo. E a humanidade toda então sofre. Não porque Deus quer, mas porque a humanidade decidiu ser retirada do seu habitat natural. Esse texto nos ensina que Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso já aconteceu. O mundo já foi salvo em Cristo Jesus. E por que tantas pessoas estão sofrendo então? Porque elas não sabem disso. Tem como você se alegrar, celebrar, receber, ter a alegria por uma notícia que você não conhece? Eu tenho uma boa notícia. Mas se eu não contar para você, você não vai poder se alegrar com isso, certo? Já viu um casal que a esposa está grávida, mas ela ainda não foi fazer o teste de gravidez. Tem como eles se alegrarem com a notícia da chegada de um bebê? Não, porque eles não sabem da chegada da notícia do bebê. Mas depois que ela faz um teste de gravidez, depois que ela faz lá uma ecografia, depois que ela vê que ela recebe a notícia de que está vindo um filho, ali ela se alegra, ali ela não consegue conter aquela notícia. Ela liga para o seu marido, ela diz: estou grávida. Ela liga para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. Ela liga, ela quer contar para todo mundo. Ei, eu estou grávida, eu tenho uma boa notícia. Mas até ela saber daquela boa notícia, ela não podia se alegrar. Até ela receber aquela boa notícia, ela não podia usufruir dela. A Bíblia nos ensina que Jesus salvou o mundo. Você não acha que isso é uma boa notícia? A certeza de que a humanidade já tem uma salvação para todo o sofrimento que ele passa, que a humanidade passa. Existe uma resposta para você. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus já veio, o mundo já está salvo. Esses dias eu estava num restaurante e quando eu cheguei para pagar a conta, o garçom ele me disse o seguinte: não, alguém já pagou a sua conta. Não é motivo de alegria? Aleluia, glória a Deus. Devia ter pedido mais uns 2 pratos. Devia ter usufruído mais, devia ter aproveitado mais. Da mesma forma, eu e você achamos que estamos sofrendo para pagar um erro nosso. Eu e você achamos que estamos com uma enfermidade no corpo porque Deus está nos punindo por causa de algo que fizemos errado. Nós achamos que estamos pagando algo, mas se formos até Deus e perguntarmos: Deus, eu estou devendo algo, Ele vai falar: não, já está pago. Alguém já pagou e essa pessoa que pagou chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Já está pago. Jesus já salvou o mundo. Isso é uma boa notícia, não é? Mas uma boa notícia que não é compartilhada não pode ser celebrada. Ninguém pode se alegrar com ela. Por isso, quando eu digo para você o seguinte: ei, Jesus salvou o mundo, esse é motivo de grande alegria. Eu não consigo entender a gente ficar quieto diante de uma mensagem dessa. Nós contemos a nossa gratidão, nós contemos a nossa emoção, a nossa razão de celebrar. Jesus já salvou o mundo. Por isso, celebre, se alegre com isso, receba isso, glorifique a Deus por causa disso. Eu não sei você, mas eu acho que Jesus merecia um aplauso.
Ele salvou o mundo. Jesus Cristo já fez. Eu tenho essa boa notícia para todos nós. Todo aquele que crê em Cristo Jesus não perece, mas recebe vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos ensina o seguinte: porque Deus odiou o mundo, porque Deus quis condenar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável, uma forma que eu e você não conseguimos medir. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se é unigênito, significa que era único. Deus só tinha um filho, ele só tinha Jesus. E ele decidiu sacrificar, entregar o filho dele para morrer por mim e por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem interesse em condenar você, Deus não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você perecendo, Ele não quer você padecendo. Ele salvou você através de Cristo Jesus, e não apenas Ele não quer condenar você, não apenas Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha uma vida abundante. Por isso Ele diz que Ele também nos deu a vida eterna. Uma nova vida para vivermos. As coisas antigas ficam para trás e nós podemos viver coisas novas em Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Aquela culpa, aquela condenação, aqueles erros, aquele sofrimento, deixado tudo aquilo para trás e viver novidades de vida, uma vida nova. É muito amor, não é? E Ele entregou Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos viver dessa forma hoje. Jesus salvou o mundo. Seu pecado é perdoado, a condenação, o medo, a culpa, todas elas fogem de você. Quando você recebe a verdade do Evangelho, a liberdade do Evangelho, Evangelho significa boa notícia, ou seja, quando você recebe a boa notícia de que Jesus Cristo salvou o mundo, todas essas coisas te abandonam. O seu pecado é perdoado em Cristo Jesus. Você não precisa mais sofrer condenação por causa dele. Você não precisa mais achar que você merece sofrer. Você não precisa mais pensar que Deus está te condenando. Você pode viver livre desses pensamentos, sabendo que você tem paz com Deus através de Cristo Jesus. Que você foi replantado num lugar que te dá vida, né, que te deixa forte, que te embeleza. Você foi recolocado em Deus através de Cristo Jesus. Deus entregou o que tinha de mais precioso, Ele tinha o seu Filho unigênito. É por isso que eu e você temos a certeza de que qualquer outra coisa Ele já nos deu também. Se eu desse para você o que eu tenho de mais valioso e você me pedisse qualquer outra coisa, eu não te daria também? Olha, se você já levou o que eu tenho de mais caro, de mais valioso, cara, leva qualquer outra coisa. Deus deu o que Ele tinha de mais valioso, o seu Filho unigênito. Por isso todas as outras coisas nós já recebemos em Cristo Jesus também. Deus entregou o que Ele tinha de mais valioso e juntamente com Ele temos todas as coisas. Algumas pessoas pensam, Deus me entregou Jesus e agora eu tenho salvação. Eu não vou para o inferno mais, pastor, é isso? É isso. Mas Deus não quer me entregar saúde no meu corpo. Eu acho que a saúde no meu corpo eu tenho que comprar de Deus, não é? Mas eu acho que Deus continua querendo me ver sofrendo financeiramente.
Ele quer os meus relacionamentos morrendo. Eu acho que Deus, Ele continua. Não faz sentido. Se Ele já deu o que Ele tinha de mais valioso, você acha que Ele não vai te dar saúde, prosperidade, abundância de vida, vida eterna? É claro que Ele quer te dar a vida eterna. É claro que Ele quer ver você vivendo uma vida de paz, de alegria, de justiça. Ele já nos entregou o seu Filho. Por isso Ele entregou junto com o Filho dele a saúde, a liberdade. Essas coisas que têm aprisionado você não deveriam estar na sua vida. Você pode viver livre disso, em Cristo Jesus. Essa enfermidade que tem te impedido de viver e fazer algumas coisas, isso não é bom para você, isso não vem de Deus. Você pode viver livre disso. Ele já salvou o mundo. Vocês descansaram mesmo hoje? Ele já salvou o mundo. Receba essa boa notícia. Receba essa boa notícia. Sempre que recebemos boas notícias, nos alegramos. E a notícia que eu estou dando a todos nós, não importa quem, se você é um pastor ou se você está aqui pela primeira vez, a boa notícia é essa: Jesus salvou o mundo. Nós todos deveríamos nos alegrar com isso. Jesus salvou o mundo. Já está feito. Você não precisa mais sofrer. O interesse dele é te entregar liberdade, é te entregar paz, é te entregar justiça, saúde. A Bíblia nos ensina então que todo aquele que crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, esse recebe a salvação. Esse recebe o perdão dos seus pecados. A Bíblia nos ensina no livro de Romanos, a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 10, versículo 9 ao 13, a Bíblia nos ensina o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Queridos, quando você diz que Jesus é o Senhor, você não está dizendo apenas que Ele é Senhor da sua vida, mas Ele é Senhor sobre tudo e todos. Ou seja, uma enfermidade que queira se levantar contra a sua vida, Jesus é o Senhor. Enfermidade, Jesus é o Senhor, você não pode fazer o que quer. Um relacionamento corrompido, a morte tentando entrar no seu relacionamento, você pode dizer: ei, Jesus é o Senhor. Morte, você não pode tocar na minha família, você não pode tocar no meu relacionamento, você não pode tocar na minha saúde, você não pode tocar nos meus parentes. Morte, você não pode tocar. Jesus é o Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça. Se você crê no seu coração que Jesus é o Senhor, você é posicionado nele, você é plantado em Deus, você passa a ter uma nova vida. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quando você diz, por causa da obra de Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus, aquilo se manifesta também na sua vida. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Não existe diferença entre pessoas. Não importa quem seja, não importa o cargo que tenha, igual eu falei, você pode ser um pastor ou pode ser a primeira vez que você esteja entrando aqui. Jesus é o Senhor de todos. Por isso não há diferença entre eu e você. Jesus é o Senhor de todos. Se você acha que vindo aqui o pastor oraria por você, e porque o pastor orou, você receberia uma cura, você seria liberto, isso é um engano, me perdoe, você veio ao lugar errado. Mas se você crê no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, eu posso te garantir que Ele já te curou, Ele já te salvou, Ele já transformou a sua vida, Ele já libertou o seu relacionamento, Ele já libertou você, as trevas já não têm mais autoridade sobre a sua vida, não há distinção, não há diferença entre eu e você. Jesus é o Senhor de todos.
Jesus é o Senhor de todos, porque não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos. Ele é rico em bênçãos, rico em abundância, rico em generosidade para com todos. Eu acho que o pastor é preferido de Deus, então ele abençoa mais o pastor. Não. Talvez a diferença seja que o pastor sabe que ele sozinho não consegue. Já descobriu que pela sua própria força nada funciona. E o pastor um dia decidiu invocar o nome do Senhor e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. Mas qualquer um que o invocar, ele é rico para com todos os que o invocam. Se você disser: Senhor Jesus, salva o meu casamento, Ele tem salvação para você. Senhor Jesus, salva a minha saúde, Ele tem salvação para você. Senhor Jesus, salva as minhas finanças, Ele tem salvação para você. Senhor Jesus, salva o meu corpo, Ele tem salvação para você. Ele tem cura, libertação, transformação de vida para você. Todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, talvez... O texto é uma afirmação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, qualquer um. Você não precisa arrumar sua vida, você não precisa largar as drogas, você não precisa parar suas atividades, você não precisa para invocar o nome do Senhor. Ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é daqueles que têm um bom comportamento, não é daqueles que são uns anjinhos, não é daquele que é generoso para com todo mundo. Não, qualquer um. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já salvou o mundo. Jesus já salvou o mundo, Ele já salvou a mim, Ele já salvou a você, e todos aqueles que creem nessa verdade e invocarem o nome do Senhor Jesus, vão usufruir dessa salvação. Se aí no seu lugar você disser: Senhor Jesus, me salva, Ele vai levar a sério essa sua oração. A Bíblia nos ensina que um discípulo de Jesus chamado Pedro tentou andar sobre as águas com Jesus. E ele deu alguns passos. Mas de repente ele se distraiu com as coisas ao seu redor. O vento, a água. Ele tirou o foco de Jesus e ele começou a afundar. A Bíblia diz que Pedro gritou enquanto afundava: Senhor, me salva! E esse é um dos textos mais bonitos que eu vejo na Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina o seguinte: que imediatamente Jesus estendeu as mãos e o salvou. Pedro ia se afogar naquele problema. Pedro ia se afogar naquelas águas. Pedro ia se afogar naquelas circunstâncias. Mas quando ele disse: Senhor, me salva, Jesus não disse: vou ver se você está sem pecado, Pedro, para salvar você. Vou ver se você está contribuindo na igreja, dando dízimo para salvar você. Vou ver se você está participando das atividades da igreja para salvar você. Jesus não disse isso. A Bíblia diz que Ele imediatamente estendeu as mãos e salvou Pedro. Queridos, qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho uma boa notícia para você. Chegou até nós essa boa notícia. Nós podemos nos entregar a essa notícia, nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar essa boa notícia. Se invocarmos o nome do Senhor Jesus, seremos salvos.